A leste do paraíso, com Jorge Magalhães. O paraíso e a maçonaria em Albufeira. Em dia de celebração republicana, no 5 de outubro, no Centro Cultural de Lagos, fomos ouvir o professor António Ventura, maçom do Grande Oriente, historiador e investigador que nos apresentou uma obra de 10 anos, um desafio do saudoso irmão Luís Guerreiro sobre 120 anos de maçonaria no Algarve. Foi interessante relembrar como, ao longo da transição do século XIX para o século XX, a maçonaria se foi pondo ao serviço do ideário republicano, que não tinha de todo no seu início, pois muitos maçons houve que eram monárquicos desde a fundação do Grande Oriente Lusitano em 1802. Em abono da verdade, diga-se que ainda hoje há de tudo: monárquicos e republicanos, crentes e agnósticos e, mais recentemente, homens e mulheres. Mas naquele tempo, para ser maçom, era preciso ser homem e saber ler e escrever. Num país com um analfabetismo que atingia a generalidade da população, não espanta que o número de lojas maçónicas e de obreiros maçons não crescesse por aí além. Já com o braço armado republicano, a Carbonária, a coisa era diferente. Não importavam dotes literários, mas sim braços para a luta, pelo que chegou a ter, no tempo de Luz Almeida, grão-mestre que dirigia a Alta Venda, cerca de 40 mil membros. A data de 1872 marca a fundação da primeira loja maçónica no Algarve, após um conturbado período de reunião de várias fações desavindas na maçonaria portuguesa, tão enfadonho que não lhe vamos referir pormenores. Vamos antes avançar para o que aconteceu aqui para os lados de Albufeira. Normalmente, antes da instalação de uma loja maçónica, no mínimo formada por 7 mestres, é formado um triângulo, assim chamado por ter obviamente 3 membros que começam a trabalhar para definir o âmbito e constituição da futura oficina, em geral na dependência de uma loja que já existe e que lhe dará apoio nos primeiros tempos. E isto aconteceu em Albufeira com a constituição do Triângulo número 71, em novembro de 1905, na dependência da loja Evolução número 258 de Silves. Chegou a ter 5 mestres e presumimos que nunca deverá ter evoluído para uma loja devido à falta de quórum. Durou até abril de 1933, quando já tinha um único obreiro vivo, o irmão Marat, que escrevia ao grão-mestre que, para ele, era indiferente ficar aqui como delegado do Grande Oriente ou passar a pertencer a uma qualquer oficina em Lisboa, conquanto que a sua qualidade de maçom dedicado persistisse. E, ao mesmo tempo, ia dizendo que por Albufeira nunca mais iria constituir qualquer triângulo por conhecer bem o meio e mesmo por estar a ficar velho. Toca a todos. Mas, curiosamente, entre os 5 mestres maçons referidos estavam 2 presidentes da Câmara de Albufeira da Primeira República. O próprio José Joaquim Vieira, que presidiu a Comissão Municipal logo em 1910 e foi o presidente da Câmara de Albufeira em 1914. O farmacêutico Francisco Paula Batista, nascido em 1869 em Paderne, com o nome simbólico Lubé, foi um dos maçons do Triângulo número 71 e foi posteriormente fundador de um segundo triângulo, o número 74, em Paderne, em 1906, e presidindo ao Partido Republicano de Paderne em 1910. Também dirigiu a comissão que governou o município depois da Revolução e foi várias vezes presidente da Câmara de 1911 a 1925. Era sócio da Associação do Registro Civil que, como é sabido, é uma criação dos maçons. Outro maçom de Paderne foi João Francisco de Sousa Ramos, nascido em 1855, comerciante conceituado, foi também um dos fundadores do Triângulo número 74, com o nome simbólico de Argos. Faz-se ainda referência a José Francisco Viegas Júnior, nascido em Silves, telegrafista e encarregado da Estação de Correios e Telégrafos de Albufeira, que foi maçom com o nome simbólico de Napoleão, mas que acabou irradiado em 1915 por descuido nos seus compromissos pecuniários. O último dos 5 obreiros é Francisco Alexandre da Piedade, natural de Lolé, farmacêutico com curso tirado em Coimbra, maçom com o nome simbólico de Fiquet. Foi vereador da Câmara Municipal de Albufeira em 1921 e 1922. O Triângulo número 74 de Paderne nunca teve mais de 3 elementos
e foi constituído, para além dos já enumerados, por António Montes, natural de Silves e chefe de segunda classe dos Caminhos de Ferro do Estado, iniciado maçom com o nome simbólico de Marquês de Pombal. A leste do paraíso, com Jorge Magalhães.